Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo Canal 22, Larga Brasa na TV. A cada dia que passa, somos bombardeados por fatos que emergem das investigações da Polícia Federal, aqui na nossa região do GAECO, em Brasília, de vários outros setores da Procuradoria-Geral, enfim, uma situação massacrante. Aos jovens que perguntam o que fazer, à dona de casa que está atônita diante desta situação, o chefe de família, e aos idosos que perguntam qual o caminho a seguir. Nós vamos começar a ouvir as diversas vertentes que nós temos, o que as pessoas que estão se unindo estão orientando a que se tenha cautela, porque cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, e para que se tenha um norte dentro desta situação. Claro, muita água vai rolar por sob a ponte, mas nós precisamos ter calma, tranquilidade, e não ir no canto da sereia, e são tantas as sereias, com várias vozes e cantos, que nós podemos pegar um bonde errado. Precisamos saber, ter certeza, sermos fiéis ao nosso compromisso interior, da verdade, da luta pela justiça, por tudo aquilo que for democrático. E nós vamos falar sobre isso hoje. Está aqui, eu tenho um adesivo Lava Jato. Isso daqui não tem partido. É verde e amarelo. São as cores da nossa bandeira, azul e branco. Tem um grupo, Brasil Limpo, que luta por isso. Temos aqui camisetas que irão ser mostradas a tempo e hora, para que nós discutamos, venhamos a discutir qual o melhor caminho. Mas é importante a população estar consciente de que é hora de se tomar decisões, de que é hora de se mexer no doce e de dar a este país um norte, um futuro, ligar o GPS das coisas boas, porque chega de coisa ruim. Pelo amor de Deus, alguém aguenta mais ligar a televisão e é PPPI, mais isso, e roubou, e aquilo outro? Não dá. Está na hora de consertar. Sejam eles presos ou não sejam presos, está na hora de fazer uma mudança. E fazer o quê? Botar o Brasil, como eles dizem, o Brasil limpo. Eu começo com o Marcos Espínola, que já esteve várias vezes aqui, para nos dizer sobre o que é que está se fazendo para orientar a população, para dar tranquilidade aos idosos, para, enfim, falar às crianças e praticamente aos impúberes, mas crescendo e que querem ter um norte, um futuro, o que fazer? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Morandini, amigos da TV Mais, do programa Larga Brasa, que nunca nos abandonou nesses 2 anos e meio de Brasil Limpo. Quando começamos, no final dos 2014, nós acreditávamos que o impeachment da nossa eleita presidente da República, também por um grave escândalo eleitoral, deveria ser impeachmentada e assim lutamos nas ruas de Ribeirão Preto, do Brasil inteiro, quando conseguimos colocar aqui quase 100 mil pessoas para isso. Ao longo dessa história, isso foi crescendo, nós fomos cada vez mais nos surpreendendo com as grandes escândalos políticos desse país e o pior, o grande roubo dos cofres públicos das empresas e autarquias brasileiras que tirou o hospital, tirou a escola, tirou o desenvolvimento, tirou portos, tirou a fluidez da economia do país, quebrou o país e retrocedeu o país em mais de 20 a 30 anos para voltarmos onde estávamos nos anos 2000. Pior do que isso, ao longo desse tempo todo, nós tivemos também
a questão envolvendo o Legislativo, com seus presidentes do Legislativo no Congresso Nacional. E aqui, né? E aqui em Ribeirão Preto, em toda a política nacional. E agora, recentemente, em 2017, nós estamos vendo de que o reino da Dinamarca está podre. O Brasil está podre. Brasília só produz podridão. Os poderes em Brasília têm que ser mudados. E nós, isso que eu quero colocar para vocês, brasileiros de Ribeirão Preto e região, não vamos desistir do Brasil. Não vamos jogar todas as ruas e as manifestações abaixo. Não vamos desanimar. Vamos mudar também no judiciário. Vamos mudar no legislativo com a reforma política. E o executivo dar a força necessária para a Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, para que eles possam continuar tentando e conquistando a justiça do brasileiro. Agora, uma outra coisa. Quando vocês iniciaram esse movimento, e foi para que houvesse, enfim, o começo do aparecimento das verdades, Ribeirão Preto foi uma das cidades que mais foi representativa aqui, não é isso? Foi. O povo saiu às ruas. E será que esse povo não está um tanto quanto abatido porque não viu o resultado? A verdade é que foram tantas pancadas, em tantas formas de discussão, em tantos escândalos, como você abriu o seu programa, de todos os dias, é que o brasileiro acusou e nos atingiu aqui, né? Puxa vida, o golpe. E Ribeirão Preto, nós tivemos aqui, hoje, Ribeirão Preto não só foi sede das maiores manifestações, mas tem os dois ex-presidentes presos. Em Ribeirão Preto. Prefeito. Os dois prefeitos, desculpa. Os dois prefeitos presos. Então nós sabemos muito bem, a população de Ribeirão Preto, o que é navegar sobre escândalos públicos, porque dentro de casa, dentro da nossa cidade, se no Brasil e Brasília roubam, o Ribeirão Preto também foi lesado nesses últimos anos que foram governados por esses dois prefeitos. Bom, Paulo Junqueira, para quem não sabe, Paulo Junqueira é descendente de Quito Junqueira, da Sinhá Junqueira, que foram beneméritos, impulsionadores do progresso na época do café. E não só do café, como na época do açúcar também, quando da usina Junqueira em Igarapava. Tanto é que o testamento da Sinhá Junqueira diz assim, que era para atender prioritariamente as mães pobres que fossem dar à luz e que, se preciso fosse, que se vendesse a usina para continuar o tratamento. Claro que nós tivemos muita coisa, que ele deve ter dado uma girada no túmulo, tudo mais, mas não convém comentar isso agora, porque faz parte dessa situação toda deste Brasil. Paulo Junqueira é um advogado, é competente e ele, inclusive, está hoje tentando mudar isso, porque ele sentiu na própria pele o que se fez por aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Morandini. É um prazer estar aqui com vocês. E muito bom relembrar, inclusive meu bisavô, né, Manuel Maximiano Junqueira, que foi seu colega de Câmara, né, e presidente, né, da Câmara Municipal por 2 vezes, quando, sem dúvida alguma, isso não era uma profissão. Não. Os políticos, antigamente, eles eram escolhidos, né? E sem dúvida alguma, eles... Aliás, pouco sabe, até o pai do Santos Dumont, Henrique Dumont, foi eleito, mas não pôde assumir, porque não tinha 2 anos de residência em Ribeirão Preto. Ele veio de Minas. Agora, falando do nosso grupo, né? Como o Marco já Sim. fez essa introdução, a gente está tentando, sem dúvida alguma, combater a corrupção. É lógico que é utopia dizer que nós vamos ter um país livre da corrupção, mas, sem dúvida alguma, ela vem diminuindo, na minha opinião. O judiciário vem dando mostras, através de tanto juízes de primeira instância, né? Sem dúvida alguma, porque as decisões do Sérgio Moro, algumas delas elas são modificadas em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal e são, na realidade, o tribunal vem não só mantendo, como aumentando as penas em segunda instância, né? Então, acho que a gente tem que acreditar nas instituições, por exemplo, o Poder Judiciário, quando os juízes são concursados, quando nós vamos para o STJ... Não são representantes... No STJ e no STF, eu acho que a gente precisaria de modificações no sentido das escolhas e, sem dúvida alguma, a gente conversou sobre isso já no Grupo Brasil Limpo, né?
e a gente acha que essas escolhas deveriam ou recair sobre juízes de carreira, ou que esses juízes de carreira escolhessem os membros do STJ e do STF, e também que isso durasse um determinado período, ou 4 anos, ou 8 anos. E a mesma coisa, sem dúvida alguma, na reforma. A gente precisa de reforma política, a gente precisa de reforma tributária, de reforma previdenciária, de reforma trabalhista, para o bem do país. A gente apoia incondicionalmente a Lava Jato, né? E não abrimos mão desse nosso país. E vamos fazer uma campanha em prol do Lava Jato? Ou já estamos nos meios da mídia social fazendo esse trabalho? A gente vem fazendo, né? Esses adesivos foram confeccionados por nós, né? Sim. Pelo grupo. Foram 20 mil adesivos, foram distribuídos na AgriShow. A gente tem visto esse adesivo no Brasil. Tem circular. E no Brasil inteiro. A gente recebe, inclusive, fotografias e imagens da Europa, de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, de Londres, e no Brasil todo, em todos os estados, a gente tem recebido fotografias do pessoal que esteve na AgriShow, né? E aí, Adama? Curitiba também. Curitiba nós mandamos para o Dr. Dallagnol, mandamos para o Sérgio Moro. Eles pediram mais, nós tivemos que colocar. Eles se sentem muito bem agasalhados quando a população dá a força, porque eles estão como moicanos na justiça e na concertação desse país. Nós precisamos fazer com que Deltan Dallagnol, Luiz Fernando, Sérgio Moro e toda essa equipe da Polícia Federal, dos delegados federais, da Procuradoria Federal, tenham o apoio da população. O que nós precisamos é que a Lava Jato continue e que nós não venhamos desistir do Brasil. Seria a hora de trazermos o Dr. Moro, o Dallagnol, para fazer uma palestra? Agradecer sua pergunta, que nós estamos já em contato, já tivemos 2 vezes com a secretária do Deltan Dallagnol, já entregamos camisetas e também todos aqueles panfletos e manifestos que nós fizemos em Ribeirão Preto, e o doutor Deltan, através da sua secretária, está buscando uma data para nós. Que agora também em efervescência em Brasília. E concomitantemente aconteceu de eu mandar o ofício que nós tínhamos colocado à mesa, eu coloquei um programa, porque coincidentemente a ACI, que mudou a direção, também tinha mandado lá para o aniversário da ACI, que é em agosto. Então, eu estava, conselheiro que fui eleito lá também efetivo, que ele disse que ia fazer. Eu falei assim, já estamos fazendo. Então, a própria ACI atual disse que se der certo a vinda, ou por eles ou por nós estaremos juntos. Então, é uma intenção de toda a sociedade dar a força a eles. E aproveitando a ideia que o Paulo colocou, Morandini, só colocar para vocês que nós não podemos parar. A igualdade política democrática de um país se faz por todos os poderes. Hoje, nós temos os nossos vereadores, que com vocês vão estar aqui, o André Trindade daqui um pouco, com mandato de 4 anos. O governador de estado, mandato de 4 anos. Michel Temer, que está aí sendo colocado vários problemas, mas o mandato eleito que teve com a Dilma é 4 anos. Por que que o ministro do Supremo Tribunal Federal é vitalício? A igualdade de mandatos é uma reforma que o Brasil Limpo vai e está buscando com a população. Hoje a compulsória do ministro do 75 STF, anos. 75 anos. Aumentou. Alexandre de Moraes, aumentou de 70 para 75 anos. Alexandre de Moraes, por exemplo, que acabou de entrar, que deve ter 45 anos, vai ficar 30 anos como ministro do STF. E nessa situação, quando você pega um juiz tendencioso, ou partidário, ou político, você vai conviver com uma certa casta de coisas. A renovação precisa ser feita. Então, hoje, uma das grandes questões que também vamos defender, além da Lava Jato, é a igualdade já. Todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário. Porque tem os desembargadores, tem os tribunais, tem o STJ, tem o TSE. Tem o TSE, mandatos de 4 anos, é assim que os vereadores são, é assim que os deputados são, é assim que os governadores e os presidentes são. E também para o judiciário. Nós temos umas fotos, não é isso? Fotos, vamos verificar as fotos e o Paulo pode nos informar. Hein? Isso. Vamos verificar. Aí. Essa faixa, né? Uhum. É uma faixa confeccionada com a doação de várias pessoas, né?
E nesse dia a gente estava verificando, ela foi confeccionada por 2 meninas aqui de Ribeirão Preto, com a doação de várias pessoas, entendeu? E a gente estava verificando. Não entendi. Foi aonde apresentada a faixa? Essa faixa foi aberta para verificar se estava correta o letreiro Somos Todos Lava Jato, né? E ela foi inaugurada agora, exatamente. Ela foi levada por um pessoal de Ribeirão Preto, que a gente enviou, para ser aberta lá no Pacaembu e no Ibirapuera. Então ela foi inaugurada agora nesse domingo, né? E foi aberta lá no estádio Pacaembu. Levar para Brasília. Para São Paulo. Precisa levar para Brasília, né? Isso. Espínola. Não, em todos esses 2 anos que nós tivemos, peço desculpas que quem está tossindo sou eu, desculpa a vocês telespectadores, mas nós levamos várias bandeiras, somos todos Moro, impeachment e tal. Então este é mais um movimento, e esse aqui há de se ter, que a Cris e a... Aécio, Lula... São as duas Cris. As duas Cris. A Tui e a Cris Colucci. E a Colucci que fazem aí costura em casa. São as responsáveis, sem dúvida alguma, pela confecção. E somam com o nosso movimento para fazer essa maravilha de manifestação e de sensibilização da população. E a camiseta, como é que é a camiseta? É muito interessante, viu, Morandini, se você me permite, inclusive, no Dia das Mães, o nosso grupo abriu na Anhanguera o Somos Todos Moro, uma faixa. E isso chegou, inclusive, até a mãe do Moro, que nos mandou um áudio agradecendo o apoio e solicitando que todos nós rezemos e demos esse apoio incondicional para o Moro. Viu? E precisa, hein? Porque a turma de bandido que tem aí, pelo amor de Deus, hein? Precisa, e aqui, para matar um, eles não... Então, essa camisa... Ou matar ou sepultar as boas intenções. É a nossa última performance de camisa que nós temos aí, acho que é a 10ª modelo que nós estamos fazendo, em função de cores e tal, fizemos azul, amarela, verde. Essa aqui nós temos em verde e temos em amarelo. É isso que a mensagem diz, não abro mão do Brasil. Fizemos na última passagem nossa pelas ruas de Ribeirão e é aqui que nós queremos colocar. Trouxemos a vocês da TV Mais, que nunca deixaram de dar espaço para o nosso movimento. Paulo, vamos trazer o pessoal para fazer uma palestra aqui. Vamos ver, porque não ficar nessa briguinha aí de Procurador-Geral da Justiça, o Supremo Federal. Vamos trazer o pessoal que pôs a mão na massa. Esse Dallagnol, esse colega do Dallagnol. Para palestra e para ser entrevistado por você. Claro. Um dos maiores jornalistas que a gente tem na região de Ribeirão Preto. Inclusive, nós temos pessoas que foram alunas aqui do meio ambiente, a esposa do prefeito, foi aluna do Moro. Perfeito. Foi aluna do Moro, a Samanta. Por sinal, excelente profissional, né? Pois é. Doutora Samanta. Olha, eu quero, sinceramente, agradecê-los. Eu quero, inclusive, ficar por dentro, sem tomar partido ideológico, porque aqui o partido é o Brasil. Perfeito. As cores são estas. Isso. E nós precisamos mostrar isso e dar qual o caminho. Qual o caminho? Para não ser levado por grandes televisões que vivem às custas de verba de publicidade para levar onde os interessados querem. Aqui nós queremos falar o seguinte, é para falar? É para falar. Doa quem doer, custe o que custar. Maravilha, Morandini. Agradecer e dizer que a reforma política no Brasil, para a presidência, que será o pleito em 2018, ela tem que ser feita até outubro. Sim. Porque um ano antes dela as regras têm que estar valendo. Aliás, até setembro, porque depois tem o período de impugnação, né? Então, vamos ficar atentos. Brasil, vamos voltar às ruas se precisar. Se estes que estão lá, os 513, quiserem continuar lá por uma forma de medida que lhes interessa, nós temos que, antes de votar em 18, ir às ruas em 2017. Obrigado, Marcos Espino. Eu que agradeço, Paulo Junqueira. Obrigado a você, Morandini. Daqui a pouco vamos trazer o Trindade, vereador. Ele era torcedor do Botafogo. Ele estava contando agora que um dia ele ficava sempre imitando o Larga Brasa e ele estava lá no pessoal do Babá, falando, meus amigos do Larga Brasa. Quando ele viu, eu estava atrás dele. Aí ele falou com mais fé, né? Bom dia, vovó, bom dia, vovô, bom dia, jovem, bom dia, criançada. Daqui a pouco eu volto com outra entrevista no nosso programa. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade.
Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Rubens Trindade. Todo mundo conhece o André Trindade. Foi torcedor do Botafogo, e é até hoje, mas foi daqueles de 4 costados. E sempre quis ser político. Tentou e conseguiu. Boa tarde, André, vereador. Boa tarde, Morangini. É sempre um prazer estar aqui podendo desfrutar tanto da sua amizade como da sua experiência. E não veio antes porque eu não quis, já avisei. Né? Viemos no comecinho, né? Mas aqui das boas-vindas, mas agora já mostrando um pouco do nosso trabalho e da nossa atuação lá na Câmara. Você entrou na Câmara, daí a pouco estava acontecendo tudo aquilo da Sevandija, com isso, com aquilo, situação da cidade, esburacada, falta atendimento da saúde, etc. Como é que você está? Ficou assustado? A gente é nascido em Ribeirão Preto, né? E a gente, mais do que exercer hoje a vida pública, a gente tem amor por essa cidade, né? Então, a situação realmente de uma terra arrasada, da nossa terra, né? E a gente... Você é de que bairro? Eu sou nascido na Vila Tibério, tenho minhas raízes todas na Vila Tibério, né? Mas depois, quando a gente ganhou uma casa no Jardim Procópio, né? Minha mãe, meu pai, nós fomos para lá. E lá eles estão até hoje, mas nós temos nossa vida toda na Vila Tibério, né? Mas tem aquela amizade, aqueles vínculos, né? Sim, né? A gente aliás, Vila é de uma Tibério, classe humilde, que a gente tem muita amizade, a gente conhece muitos bairros. Eu digo que o político, cada um tem suas qualidades. E político tem de todo jeito. Tem político mais técnico, tem político mais comunitário. Mas é importante, eu tomei ônibus muito tempo na minha vida, eu uso o SUS, usei o SUS muito tempo da minha vida. Então, aplicar esses problemas hoje para a cidade, a gente tem um pouco mais de entendimento, porque a gente se sentiu na prática, né? Então, a gente traz realmente essa vocação comunitária dos bairros, o anseio da população, as dificuldades. Quando a gente vai discutir algum tema, a gente pega lá atrás aquilo que até a gente já passou. Mais uma coisa, ô Trindade, André Trindade. Você, obviamente, tinha um objetivo, o mais puro possível. Quando a gente sai candidato a vereador e é eleito, você começa a fazer as suas projeções de como você quer ser vereador. Exato. Mas quando chega e encontra um embaralhado desse, como é que você se sentiu? Nós precisamos ter a serenidade, né? E é difícil, em tempos de dificuldade, pedir paciência. Mas a gente aplica aquilo que a gente aprendeu na vida. Eu, durante muitos anos, sou conhecido por ser líder da torcida do Botafogo por muitos e muitos anos. Ser líder de alguma coisa é representar pessoas. E a vontade de estar na política é a vontade de representar outros segmentos e representar mais e mais pessoas. Então, a gente faz isso com responsabilidade, faz isso com muito trabalho, com empenho, discernimento, sabendo que tudo é aprendizado, mas que a gente tem que usar aquilo que a gente aprendeu para poder modificar as coisas. Eu costumo dizer que a gente tem buscado aí, por exemplo, recursos para ajudar a prefeitura, junto aos nossos deputados. Hoje eu sou presidente do partido, né, do Democratas, e digo que a arte da boa política é tirar dinheiro de onde tem e colocar onde não tem.
né, que são com emendas. Isso são no com, setor público. No setor público, com orçamento. A arte da má política é tirar dinheiro de onde tem e colocar no bolso. Né? Então eu acredito que os políticos... Ou falando que é para campanha e não é, né? Os políticos que viveram... Caixa 1, Caixa 2, que negócio. Essa depuração que Ribeirão Preto teve no seu quadro legislativo, imagino que tem que ser o pensamento das pessoas apresentar algo diferente. Nós somos responsáveis por reescrever a política de Ribeirão. Porque aquilo que era não tem mais. Aquilo que era se acabou. E você acha que mudou a Câmara realmente? Mudou. Os objetivos são outros, mais sadios? Mais republicanos. Tem muita discussão em cima dos temas. Nós tivemos esses dias o problema dos 28%. Sim. Como Agora, é que ficou? Então, é difícil você agradar a todos. Tudo que traz uma mudança na vida das pessoas impacta. Né? Mas é preciso buscar a solução. Né? Entende-se, de forma resumida, que a Prefeitura não tem caixa para saldar o que foi pactuado em 10 anos, onde 30% ficou para os 2 últimos anos, aonde a cidade foi arrasada nos seus cofres e todo mundo viu. E é difícil e é lamentável para o servidor que tenha que se moldar a isso. Mas a gente discutiu o problema, isso que é importante. Antigamente um projeto ia para a Câmara, da Prefeitura, e se aprovava sem tomar conhecimento. Hoje, agora tem o caso do AME, que está na Câmara também, que é uma polêmica na cidade, mas os assuntos são amplamente discutidos de forma exaustiva. Então, o assunto dos 28 ficou 3 semanas na Câmara. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que faltou uma coisa na questão do AME. Conversar. Sim. Se você verificar... E o diálogo está indo para a Câmara. Né? Se você verificar a boa intenção do secretário, porque ele é um cidadão, um ícone da medicina em Ribeirão Preto. E ele consegue muita coisa. E eu não sei não, hein? Eu acho que se continuar apertando, ele é capaz de espanar. Existe. Capaz de espanar, hein? Quando você não dialoga Não estou discutindo deve, não deve, faz ou não faz. Só acho o seguinte, que a gente pode perder se não houver esse contato, não houver essa discussão. A gente precisa atingir sempre o que chama de razoabilidade, que é o meio termo, né? Porque a voz do povo também dizem que é a voz de Deus. Então, quando você coloca realmente um projeto, uma intenção, sem dialogar, você corre esses riscos. Sim. E está sobrando para quem o diálogo? Para a Câmara. A Câmara. E ali se dialoga mesmo. Ontem teve audiência pública. Ocorreram várias medidas em termos de diminuição de gasto, de racionalização e tudo mais. Então se busca algo novo. Só tem aquele negócio, daquele puxadinho que Deus me livre. Aquilo é uma herança, né? Talvez uma herança maldita. Não sei se seria necessário, acredito que não. Que a gente se acomodou lá em 27. Deveria ser necessário, de outra forma. Mas, infelizmente, em obra pública, a gente vê que as empresas são contratadas para algo e depois, no meio do caminho, se muda tudo. Né? Então, e o dinheiro público se esvai. Né? Mas a gente tem certeza que o presidente vai ter a capacidade de conduzir isso agora. Agora, você é do DEM, é isso? Do DEM. Do DEM. E você está na base do prefeito ou está livre? Na Câmara, eu apoiei o prefeito, trabalhamos juntos e vencemos a eleição. Mas na Câmara não está tendo muito essa questão de oposição e situação. No começo teve um pouco. Não existe uma base. Então não existe mais, não tem nem o líder do governo. Então a gente é do partido de Ribeirão. Né? A gente hoje, e a gente é livre para isso, porque não existem mais aquelas trocas de favores. Você é presidente do partido. Sou presidente do partido. Então não tem presidente que vai te ir. Então, o presidente líder do DEM na Câmara. Nós temos o Fabiano, que é nosso vereador, brilhante vereador também, que está sempre aqui. E nós estamos trabalhando por Ribeirão. O prefeito manda projetos que são produtivos para Ribeirão Preto, a gente apoia. A gente sabe que é preciso dar um apoio para que Ribeirão se reerga. Né? Ribeirão hoje começa a tampar os buracos, cortar o mato, a cidade vai ganhando autoestima, começa remédio que faltava, hoje tem. A dificuldade é grande, fornecedores readquirem a credibilidade de querer vender para a prefeitura. Então a gente está apoiando em tudo isso. Né? Se ser da base apoiar Ribeirão Preto, nós somos da base. Né? Mas se os projetos a gente entender que não são produtivos ou os melhores, a gente discute e vota conforme a nossa consciência. Me diga uma coisa. Qual o projeto de maior interesse você já apresentou, você está estudando, elaborando? Eu tive a felicidade e acredito que as nossas bases são importantes, né? E que quem tem gratidão trabalha também pela sua base. Mas o Botafogo tinha um terreno incomodado. Você conseguiu. Na primeira sessão da Câmara, tive a felicidade de reaver aquele comodato que a prefeita Darcy Velho tinha revogado. É um comodato do prefeito Duarte Nogueira, 81. Que ali tem 500 crianças que nutrem o sonho de ser jogador de futebol. E vão lá... E aquele terreno fértil já produziu muita coisa para Ribeirão. Raí, Marco Antônio Boiadeiro, Diego Alves, que é o goleiro da seleção que está agora, muitos jogadores revelados, 40 empregos diretos,
E ali, se não tivesse como Botafogo desde 81, seria mais um terreno baldio da prefeitura. Então a gente conseguiu reaver esse comodato, foi um projeto que a gente fez diretamente para a base. Devo estar apresentando um projeto essa semana, muito produtivo, que a gente tem o dia do desafio para fazer atividade física, né? Sim. E nós vamos criar o dia do desafio da limpeza urbana. Vai ser um dia de uma movimentação de toda a sociedade de Ribeirão Preto, para passar Ribeirão a limpo, conforme o programa do governo, todos os anos, no dia 27 de agosto, que é o Dia Mundial da Limpeza Urbana. Agora uma coisa, você lida muito com esporte. Ao que consta, nós tínhamos convênios de uma verba federal para a formação de jovens em vários tipos de modalidades esportivas. E esse dinheiro caiu. E os convênios estão sendo, vamos dizer, cancelados. Dá uma olhadinha, porque tem muita criança que vai ficar na rua. Exatamente. Costumo dizer que no Brasil, mesmo com a recessão, com a crise... Os traficantes estão doidos para adotá-las. Exatamente. Então a gente tem que ter a presença da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal. Tem muita verba para isso. Agora eu preciso apresentar bons projetos, claro, justamente para não perder essas verbas e esses investimentos. Alguma coisa mais? O mais só agradecer, dizer em que pese a dificuldade de sempre, mas da nossa felicidade em poder contribuir de forma honrosa aí na Câmara Municipal, atendendo os munícipes lá, igual farmacêutico, atendendo no balcão, para que a população sempre tenha uma resposta daqueles momentos que afligem diretamente o cidadão. Então, acho que esse também é o dever do vereador, né? Aquele que tem, o político que tem o contato direto com a população. André Trindade, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Depois do intervalo, Delcides Canelli, vocês se lembram dele? Está com um partido novo. Depois do intervalo, já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar Larga Brasa na TV. Eu me lembro muito bem, em tempos não muito idos, o Delcides Canelli foi eleito vereador por algumas vezes, né? Duas vezes. Era representante sindicalista, né? E depois ele foi trabalhar, buscar seu futuro, buscar sua vida, etc. Boa tarde, Delcides. Boa tarde, Morandini. Primeiro quero expressar aqui a alegria de estar perto de você. Tivemos esses dias no rádio, onde você faz o programa, e fazia alguns anos que a gente não nos via, né? E fiquei muito contente, porque eu aprendi muito com você. Talvez em 99, a eleição de 99, no qual você foi candidato a... 99 para assumir 2000, isso, né? Talvez a história de Ribeirão teria sido outra. Né? Tinha um grupo muito bom junto. Um grupo bom, a gente tinha um grupo muito até conversando, sentindo saudade daquele tempo, né? É verdade. Porque a discussão era muito diferente do que é hoje. Havia muito boa vontade, né? Muito e boa a vontade de servir a população.
população. Isso que era importante. E muito mais do que isso, né? A experiência. Eu aprendi muito com você. E com outros vereadores também, que fez parte de 2 legislaturas no qual eu fui vereador. Mas era discussão um pouco mais aprofundada. Aliás, ficávamos madrugada dentro, discutindo um projeto. Sábado. Sábado, domingo, não tinha jeito. É isso. Mas eu penso assim, que sempre é tempo, né? Embora a gente, se você for analisar o aspecto político de hoje, dá raiva. É verdade. Só que a gente tem que aprender o seguinte, o passado vai ficar, o presente que nos interessa. O futuro. E o futuro. Nós temos que lastrear o nosso programa de execução de uma atividade política ou filosofia política, tem que plasmar no passado, no presente e projetar o futuro. A gente vamos avaliar pela Câmara de Ribeirão Preto. A Câmara de hoje é muito melhor que a Câmara passada. Não tenha dúvida disso. Embora inexperiente, mas a gente vê que o pessoal está tentando está esforçando muito. E está querendo corrigir os erros. Corrigir os erros. Até porque, Morandini, hoje em dia não tem mais espaço para erro. Não tem mais espaço. Se bem que ainda estão trocando os pés pelas mãos lá em Brasília. Nossa. A gente vê aí Lava Jato e o pessoal ainda continua com as mesmas características de sempre, né? A corrupção, ninguém correndo com mala e dinheiro, dando balão. E é isso que nós temos que corrigir. E acredito que o futuro para nós é bom. O povo vai se incumbir de fazer a depuração. Até o termo meio estranho, nós estamos limpando a fossa. O ano que vem, nós vamos limpar de vez, entendeu? É verdade. É isso que nós temos que procurar. Você está montando um partido novo em Ribeirão Preto, vez que recebeu essa incumbência. Isso, eu fiquei 17 anos fora da política, depois de 2000. Setor de construção. Sim, hoje eu trabalho na área da construção civil, tenho minha vida totalmente fora da política, mas eu fui convidado para assumir o partido Avante Brasil e Avante Ribeirão. E sou coordenador regional do partido. Aqui a direção já está montada, eu sou o presidente do partido. Qual a tendência? A tendência é Ribeirão. É Ribeirão, Morandini. Nós temos que formar um grupo. Eu tive 2 cuidados para montar o partido em Ribeirão Preto. Um partido político, que é a direção do partido. Esse é político, que vai fazer a política de candidatos, preparar o partido para a eleição do ano que vem, candidato a deputado, federal, estadual, vamos apoiar governador e tal. Esse é o partido, o Avante. A segunda preocupação que nós tivemos, Morandini, foi de criar uma equipe técnica. Hoje nós temos uma equipe técnica que podemos auxiliar demais na administração. Porque a administração de Ribeirão Preto eu acho bem intencionada, porém, está faltando técnicos para tocar a administração. A gente vê claramente em Ribeirão Preto, você entra em qualquer canto da cidade, se entrar pela Costa e Silva, se entrar por Sertãozinho, se entrar por Bonfim Paulista, você vê que tem um aspecto na cidade abandonada. Mas por que isso? Eu acredito que falta gente, capacidade tecnicamente para mudar Ribeirão Preto. Tem que formar essa juventude. Formar essa juventude tecnicamente. E nós tivemos você vai gerar emprego e vai ter Com certeza. Ribeirão Preto é uma cidade bonita, né? Acolhedora, hospitaleira. Falta isso. Você pega, quantos viadutos nós temos em Ribeirão Preto? Você tem estrangulamento de trânsito. Não tem um plano viário? Não tem um plano viário. Eu tive em Goiânia, verificando Goiânia. Acabou as rotatórias em Goiânia. É uma outra cidade. Você viu Uberlândia? Uberlândia, mesma coisa. Ou seja, são várias cidades que têm mudado a malha viária, o trânsito. Londrina, são exemplos. Ribeirão Preto poderia ter sido isso. Não estou nem dizendo a questão do que passou Ribeirão Preto na administração passada. Claro, isso vai pesar nas costas do povo. Outra coisa, eu acho que o terceiro aspecto do nosso partido, o povo. É esse que tem que falar, Morandini. É o povo. Porque quem sempre paga é o povo. A reforma trabalhista, somos favoráveis. Reforma da Previdência, somos favoráveis. Porém, não da forma que nos apresenta. É sempre o pequeno que paga. Discute, aí sim, vamos fazer a mudança. Tem que ter mudança. E nós somos favoráveis a isso. Para Ribeirão Preto, nós estamos formando agora um projeto não é governo que nós estamos chamando, é um projeto para Ribeirão Preto, onde os técnicos já estão elaborando programas viário, na área da saúde, educação. E todo mundo vai sair com um programa pronto. Com certeza. Não é aquele negócio de eleição que você põe uma capa bonita e dentro não tem nada. Depois você não consegue cumprir, né? Não consegue cumprir.
Então, o Avante vem nesse sentido. É um partido, ele não é novo, ele já tem deputados federais, na verdade, tem. Vai ter tempo de televisão. Tem. Na verdade, o Avante é a troca do nome do antigo PT do B. PT do B. PT do B. Sumiu o nome PT do B, entrou o nome Avante, no qual eu sou presidente do partido em Ribeirão Preto. Quem é o presidente em Brasília? Em Brasília é Luiz Henrique de Recife. Recife. Isso, de Recife. Esse daí não estava ligado àquele o governador que Não. É um deputado federal, não está envolvido em escândalo nenhum. Não estou falando de escândalo. Mas é coincidência de informação, nome. Isso, é o presidente nacional. Sim. E estamos tocando, estamos trabalhando. Eu Vocês aceitei... vão fazer aí discussões nos bairros para formação de lideranças? Sim, nós já estamos procurando. Nós temos a direção formada por 14 membros, tem profissionais liberais, tem gente de influência na cidade, e estamos buscando agora preparar o partido para 2018. Sim. Por quê? Nós achamos para deputado, né? Para deputado. Nós temos que fazer uma limpeza no que está aí. Essa política que está atual, Morandini, esse ciclo já acabou. Como nas diretas terminou o ciclo da ditadura, Sim. hoje nós estamos terminando o ciclo dessa chamada democracia corrupta. Não é? Agora, uma outra coisa. Obviamente que não vai haver dinheiro para a eleição. Porque se o financiamento de campanha por empresas vai estar proibido, vai ser só pessoa física. E pessoa física é uma pequena contribuição. Você coloca de igual para igual. Né? A minha campanha, na minha última campanha, eu visitei em Ribeirão Preto em torno de 19 a 18 mil casas que eu visitei durante a campanha. Sim, aquela história. É o capital do político, é saliva e sola de sapato. Saliva e sola de sapato e proposta, porque na verdade as campanhas vêm aí, campanhas milionárias. Sim, claro. 4 milhões, 5 milhões, quero ver agora, né? É carro para tudo quanto é lado, é dando dinheiro para assessor para cá, para lá. Eu quero ver essas Cesta campanhas. básica. Cesta básica, continua, né? Mas só que agora nós temos um instrumento muito, muito positivo, que é o povo. Ah, sim. Aprendeu. O povo começa a ver. Alguém que está dando alguma coisa para ter o voto, obviamente ele vai querer outra. Com certeza. Morandini, eu acredito que o eleitor... E vou te falar uma coisa, nós vamos construir uma casa. O barro que nós temos para fazer o tijolo está aí. É com ele que nós vamos fazer o tijolo para construir essa casa. Todos? Todos. É. Não é? É isso que nós pensamos. O Avante, ele vem, nós chamamos o Avante família, né? Ele vem para fazer isso, trazer da população a participação. Eu sou presidente, mas todos os membros do meu partido têm liberdade para falar, para se expressar, para buscar. Montada, né? Não, nós não temos sede porque a situação financeira não... Mas a gente, assim, nós não estamos preocupados em fazer um partido com visibilidade. Ao contrário, é um partido com conteúdo. Nos reunimos na minha casa, na casa do vice-presidente, do primeiro secretário, isso nós estamos fazendo por aí. Já está aberto as filiações, nós estamos numa campanha de filiação do partido, nós devemos chegar em torno dos 2.500 filiados em Ribeirão Preto. Para começar. E na região, numa região não muito grande daqui, nós vamos começar a montar os diretórios já. Vocês já tentaram cooptar algum vereador de algum partido, não? Olha, Bonadinho, se eu falar que não, eu estou mentindo. Nós temos conversado com alguns vereadores, só que... Ainda é cedo para isso decidir. Não, na verdade não é isso. Nós vamos ter que tomar muito cuidado, porque... Eu acredito que a formação política nova, talvez ela venha com um embrião mais bonito, não é? Talvez é buscar nas pessoas novas as ideias novas. Sim. Achar que nós não temos jeito na política, tem. A hora que você romper o ciclo passado, a gente começa a caminhar de forma diferente. Porque aí as pessoas de boa intenção vão se aproximar, porque você tirou o Carnegão. Porque de repente você coloca uma pessoa lá com vício, não vai mudar nada. Não muda nada. Você muda o cachorro, mas os carrapatos são os mesmos. Que vai estragar as outras. Vai estragar as outras. Não é fácil uma tarefa dessa, porque hoje você falar em política, acho que é mais fácil reunir um grupo... A hora que você fala política, a turma não vai. É mais fácil reunir um grupo para assaltar um banco do que para fazer política. Mas esse é o grande desafio, porque nós acreditamos em Ribeirão Preto, acreditamos no nosso país, né? Acreditamos na Lava Jato. Eu acredito que a mudança total do país vai ser quando a finalização da Lava Jato varrer o que tem de podre para trás, não é? E a gente no voto, é o voto que vai mudar. Cada um vai ajudar. Vai ajudar. No voto. É o que defende. Mas precisa prestar bem atenção,
Porque eu falei aqui antes, o Canto da Sereia, ele muito vai estar grande. bem forte. E são muitas sereias e cantos diferentes. É que é muita raiva. É. Né? A gente expressa muita raiva. Mas tem que entender que o Supremo Tribunal tem a forma jurídica de julgamento. Nós não podemos ali interferir. Está errado. O Tribunal Superior Eleitoral já cassou vários vereadores por ter dado uma cesta básica. É. Mas não cassou um presidente que está envolvido claramente com denúncias, com Grave, gravações graves, não cassou. Porém, é um tribunal que tem 7 ministros. E tem que verificar o momento. Né? É um momento, tem 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral e tem 300 funcionários. 7 ministros e 300 funcionários. Será que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência não tem que começar por aí? E a Procuradoria-Geral? Quantos funcionários tem? Não, é imensidão, é muito gasto, é dinheiro. Eu acredito que 25%, 30% da arrecadação brasileira está na corrupção. Nós temos que, é um problema sistêmico, né? Você vê que a pirâmide é inteira. Né? Você pega do Supremo, que tem ministro que está sendo investigado, aí você pega na Câmara Federal, Senado, aí você vem para as prefeituras, governo, quanta gente presa, não é? É o problema sistêmico. Mas eu acredito que nós já estamos chegando num ciclo de terminar isso. Delcides Canelli, Avante é o partido que ele Avante está trazendo 70. para Ribeirão Preto. Avante 70. Avante 70, E quero é o te número dizer- 70. 70. E quero dizer que nós, a família Avante, está muito feliz por esse convite. É muito bom estar perto de você, Moreno. Prazer todo nosso. Muito obrigado. Obrigado, Delcides Canelli. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. A promessa de voltarmos amanhã com Larga Brasa. Ele é transmitido no YouTube, no Facebook, certo? Graças aí ao Bruno e a equipe técnica da nossa emissora. Muito obrigado.